Oi pessoal, mais uma vez, tá? Estou fazendo um outro vídeo de geometria plana, né? Só aqueles conceitos básicos, iniciais. Eu já falei no primeiro vídeo, foi foi ponto, né? Reta, plano. Só que para dar uma continuidade melhor, né? Eu preparei isso aqui sobre as retas, que eu sei que eu falei das retas, que foi só essa parte aqui, né, dizendo que era uma reta, né, a gente sabe, nós já sabemos que a reta é constituída por pontos, né, infinitos pontos, não tem início e nem fim, tá? Aqui só foi um risco só apenas para a gente visualizar, né, a reta. A respeito dos seus formatos, né, da sua posição, melhor dizendo, ela pode ser horizontal, ela pode ficar de uma forma vertical ou diagonalmente, falando, né, tá aqui, dessas três maneiras, né. A gente viu também que uma reta não faz curva, enfim. Aí, ainda dentro, falando sobre retas, a gente pode ver, né, que as retas também podem ser concorrentes, né? Tá aqui, ó. As retas podem ser concorrentes, não basicamente se encostando, mas a gente já imagina, né, que ela venha a cruzar a outra reta, tá? Não precisa estar só nessa posição, ela pode estar ou numa posição semelhante a essa, a outra vir cortando aqui, enfim, tá? Então, quando uma reta intercepta ou corta uma outra reta, nós chamamos de reta ou retas concorrentes, tá? Também eu acredito, nós vimos também lá sobre as retas paralelas, tá aqui, ó, as retas paralelas. Então, as retas paralelas, elas jamais se cruzam, né? Vejam aqui, ó, tem essa reta, podemos chamar de reta T, vamos botar reta T, e essa reta S. Então, temos a reta T, a reta S, então a reta T jamais vai encontrar com a reta S. Existe então esse espaço que distancia a reta T, né, da reta S, aqui, ou seja, sempre terá a mesma distância, o mesmo valor, ok? Mas o complemento que eu quero falar para vocês, na verdade, é sobre as semi-retas e sobre os segmentos de reta. Não vamos saber o que além, né? Já sabemos o que é reta, vou falar mais um pouquinho do que é reta. Vou falar aí, semi-reta, vocês podem encontrar em alguns outros livros, tá? Como separado, tá? Semi-reta, tá? Não tem problema, semi-reta, tá? Não tem problema, semi-reta. E segmento, ou segmento de reta, tá? Também é uma outra coisa. É importante a gente saber o que significa o segmento, que é o segmento de reta, a semi-reta, que basicamente, né, se derivam, né, de uma reta qualquer. Bom, vejamos aqui no caso da semi-reta, né? A semi-reta ela vai possuir início, mas, tá, não vai ser início em um ponto, tá, da reta aí, um ponto qualquer. E ela é infinita para um dos sentidos que ela vai tomar, uma das direções, certo? O que vai indicar a direção dela é justamente a setinha aqui. Em alguns casos a gente não coloca, tá, um ponto onde ela surge, tá?
o ponto inicial e vai infinitamente. A gente coloca apenas uma letra e indicamos que aqui o ponto, tá? Que é o ponto A no caso, né? Representado por letra maiúscula, lembra? Aí ele vai partir daqui e vai seguir infinitamente por essa direção. Então, mas a gente coloca aqui, tá? O ponto B, no caso, só para indicar, né? Que ele pode estar partindo daqui, tá? Ou ele pode partir do A, passando por B, e, enfim. Porque nós sabemos que aqui são infinitos pontos, certo? Então não se esquece disso. Então a semi-reta a gente vai representar, ó, tá? A gente coloca, ó, A, B e uma seta indicando a posição, tá ok? Aqui, ó, no caso do segmento de reta, tá? No caso do segmento de reta, ele já vai ser a parte, né, de uma reta que está compreendida entre dois pontos. Tá vendo aqui, ó? Entre dois pontos, certo? Então, a gente já sabe que ela vai ter um início em um determinado ponto. No caso aqui eu chamei de ponto A. E, né, vai se findar em um outro ponto que nós vamos chamar de ponto B. Ou vice-versa, que a distância entre A e B, B e A é a mesma, certo? E nós podemos representá-la aqui dessa maneira, segmento. Então, colocamos AB, mesmo que seja partindo de B para A, tá? A gente pode colocar em uma ordem alfabética só para ficar um pouquinho mais inteirado, organizado, certo? E passamos um tracinho em cima para indicar que o segmento vai do ponto A até o ponto B. Eu já falei, né, que ela é finita, né, ou seja, ela possui início e possui fim. Tá? Ela também ela vai ser sempre representada por duas letras maiúsculas. Tá? Aqui, duas letras maiúsculas. Lembrando para vocês não esquecerem, tá? Aqui essas letras não representam o nome, no caso, a nomenclatura lá da reta, mas sim do ponto em destaque, tá? Então, esta reta, né, que ela partiu do ponto que eu chamei de ponto A, foi até o ponto B. Então, tá aqui, ó. O segmento é esse aqui. É esse pedaço aqui. Tá? Representado aqui dessa maneira. Certo, gente? Bom, e fazendo um resumo, né, do que é reta. Então nós temos aí ela é formada, eu coloquei aqui, que ela é formada por infinitos pontos, né? Vocês lembram lá que a gente traçou lá uma reta, vou botar aqui na vertical, né? Então, como se a gente fosse colocando os pontos, né? Claro que o meu não tá tão perfeito, né, como deveria. Mas, né, se formos preenchendo aqui, ó, ela vai acabar ficando desta maneira. Então, ela é formada por infinitos pontos, sem largura e com comprimento, ou seja, ela não tem largura, certo? Aqui, enfim, passei com um giz, mas se pegarmos uma posição um pouco mais fina, né, não tem como a gente poder medir isso, ok? Na verdade é uma medição desprezível, que a gente pode chamar. Ela não tem a largura, a sua largura é desprezível, porém, tá, o comprimento, ela tem o comprimento, tá? Podemos calcular o seu comprimento, ou até certo ponto, né? A reta também ela é infinita para os dois sentidos, tá? Vou pegar aqui esse sentido e vai subir
esse aqui ele vai descer, tá? Ou se pegarmos quase que horizontal aqui, horizontal, né? Então, a reta infinita, ela pode ser, já falei também, ela pode ser quanto a sua posição, né? Horizontal, cadê? Horizontal, ela pode ser vertical e pode ser também inclinada, certo? A reta é uma linha que não faz curva, certo? Bom, por ela ter apenas, podemos calcular o seu comprimento, ela tem apenas uma dimensão, ou seja, ela é unidimensional, certo, pessoal? Bom, e no caso da semi-reta, né? Aí ela tem início, aí é infinita para um dos seus lados, né? Para um sentido, tá? Você cria lá a reta. Então, tem um ponto lá de partida, vamos chamar de ponto H, tá? Tem um ponto de partida e vai, certo? Não tem fim. Em alguns casos, né? Como já disse, já mostrei também antes, vamos botar aqui ponto A, ponto H aqui, certo? Então, ela teve início aqui, passou pelo ponto H e foi, certo? Então essa é uma reta AH. Por quê? Porque ela passou pelo ponto H, certo? Mas para você não se complicar, certo? Coloca apenas, tá, o seu ponto de partida, tá? Ponto de partida e foi, certo? A gente também representa por letras maiúsculas, já coloquei ali, sempre por letras maiúsculas, os pontos por letras maiúsculas, tá? Por quê? Porque a reta, tá? A reta, o nome da reta, ou a letra, né? Que a gente vai definir, a reta tal, é com a letra minúscula. Vou botar aqui semi-reta mesmo, a semi-reta Y, né? Parece maiúsculo, mas não é, tá? Y ou X, né? Tá aqui. E o ponto, colocar lá um ponto onde ela vai sair, tá? Um ponto M, tá aqui, ó, certo? E o outro detalhe é o segmento de reta, né? O segmento de reta, a diferença dele para a semi-reta é que ele tem um início, em um ponto chamado ponto C, e tem um fim, tá? Que vamos chamar aí aqui de ponto D, ponto E, tá? Também letras maiúsculas para definirem o ponto. Aqui, ó, então o que forma a distância entre, né, aqui, ó, o ponto C até o ponto E. Ele passou por vários pontos, né, até chegar no que nós chamamos de ponto E. Então esse intervalo aqui, ó, o ponto C até o ponto E, certo? Então a reta aqui, ela existe ainda, né? Ela continua a reta, tá aqui, ó. Só que a gente só apenas precisa desses dois pontos, identificando o segmento. Tá? Pontos representados, né, por letras maiúsculas e um traço em cima. Como assim? Então aqui o ponto C até o ponto E é o segmento. Passa um tracinho, ó.
Ok? Bom, se tiverem alguma dúvida, tá? Eu sei que sempre vai surgir, mas eu espero que esse resumo tenha ajudado você sobre reta, semi-reta, segmento de reta. O próximo eu vou falar sobre a junção de duas semi-retas. Como assim, junção de duas semi-retas? A junção de duas semi-retas são duas. Vou botar aqui uma semi-reta, essa aqui tem um início, mas não tem fim, e uma outra aqui, ó, tem um início também, mas não tem fim. Nós vamos chamar de ângulo, mas isso aí na outra aula, certo? Tchau. Se tiver alguma dúvida, me procura, avisa, viu, pessoal? Mas não deixe de fazer as atividades, façam. E, enfim, tá? Tô aqui à disposição, certo? Um abraço a todos.